Oi, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre substrato. Eu vou mostrar para vocês quais os substratos que eu uso para plantar as minhas plantas. Todos os tipos de substrato que eu uso, de todos os cultivos que eu faço, eu vou falar para vocês, mostrar para vocês o que eu uso. Tem uma variedade boa, é um assunto bem interessante. Muita gente tem dúvida sobre substrato, aonde vai plantar, o que vai fazer, o que vai misturar, o que vai pôr. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa, no meu orquidário, no meu cultivo, no meu local e tudo mais. Tá bom, povo? Eu adoro falar de substrato porque é uma coisa interessante, muita gente tem dúvida, muita gente fica com medo, fica assustada, quando na verdade é muito legal, é muito gostoso. Fazer o seu substrato, misturar o seu substrato é uma parte do cultivo, é tipo replante. Pra mim é ótimo, é super divertido e eu adoro. Pessoal, já se inscreveram no canal? Tem que se inscrever no canal, tá bom? Cria uma conta no YouTube, se inscreve no canal, só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e arrasar, tá bom? Se você já é inscrito ou você está se inscrevendo agora, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar um vídeo, tá lá no seu celular a notificação, tá lá no seu e-mail a notificação. Então a gente vai passar um tempinho junto, grudadinho, falando de coisa boa que é orquídea. Se você já quiser falar comigo, se você quiser me encontrar, se você quiser ver coisa boa, Instagram é o lugar, Arco-Íris de Orquídeas está aparecendo aqui para vocês. Fotos todo dia, várias fotos ao dia, o Stories está bombando. Atualizações que não tem aqui, coisas que vocês não veem aqui, tem lá no Instagram. Então é o lugar pra gente se encontrar, pra gente passar um tempinho juntos, pra gente arrasar, pra gente ficar grudadinho junto aqui no YouTube, lá no Instagram. Tô esperando vocês, tá bom, pessoal? Hoje vou falar sobre substrato, aonde eu planto as minhas plantinhas. Tá bom? Gente querida do meu amor, vamos lá. Eu tenho muitas coisas aqui plantadas em vários lugares, né? Então eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês como eu faço as coisas. Vamos lá. Primeira coisa, plantas em toquinhos, em troncos de madeira e placas de madeira. O que eu uso de substrato? O próprio tronco e a própria madeira já são o substrato, mas para aumentar a umidade desse lugar, para ajudar a planta na adaptação dela, ela se estabelecer nesse lugar, eu boto um pouquinho de esfagno. Antes eu botava muito porque eu sou exagerado, agora eu estou colocando menos esfagno, mas eu faço uma buchinha, uma caminha de esfagno e boto a planta ali para ela se estabelecer. Bom, é assim que eu faço. As minhas vandas, elas são cultivadas em raízes nuas. Não tem esfagno, não tem nada dentro das vandas. É só a cestinha de plástico que elas vieram naturalmente e eu penduro elas. Uso pendurador de 4 pernas ou faço pendurador para vanda, que eu já ensinei aqui no canal, tá aparecendo no card para vocês. Então se vocês precisarem de ajuda com pendurador de 4 pernas, com pendurador de 3 pernas ou pendurador de vanda, o card já apareceu aí para vocês. Então as vandas, elas não ficam com nada, tá? Vamos para os cachepôs. Eu tenho plantas em cachepô com nada de substrato. Simplesmente peguei a planta, botei a planta dentro, amarrei a planta com arame e a planta cresceu no cachepô sem substrato. É o caso da minha Golden Zelle com edisto, que vocês já cansaram de ver, tem vários vídeos sobre ela, vários posts no Instagram sobre ela também. Então ela é uma planta que está plantada no cachepô com nada, só no cachepô puro. Conheço pessoas que
pegam a planta, higienizam a planta, preparam a planta, botam a planta dentro do cachepô, só amarram ela, prendem ela no cachepô e não botam nada, a planta se desenvolve aérea, literalmente só com cachepô para dar mobilidade, bom? Tenho planta em cachepô somente na brita pura, tá bom? Forro o cachepô, tem o vídeo do replante no cachepô para vocês, tá aparecendo no card também. Forro o cachepô com sombrite, encho de brita, planta a planta e show de bola. É uma opção muito boa também. Recentemente, eu fiz uns replantes no cachepô com brita e substrato. Mais brita, obviamente, que substrato, mas eu fiz desse jeito. Eu imitei a maneira como eu plantei a minha Psicopsis papilio. A minha primeira Psicopsis papilio está plantada na mistura de brita com carvão casca de pinos, um substrato carvão casca de pinos. Então, eu copiei esse modo de cultivo porque a minha Psicopsis se adaptou muito bem com essa mistura de brita, carvão, casca de pinos, e eu plantei algumas catileias. Eu tô filmando hoje, já tem tipo, uma, 2 semanas que eu plantei essas plantas. Elas ainda não estão mostrando muito sinal de 3 que eu plantei, quer dizer, de 4 que eu plantei, 3 já estão querendo fazer alguma coisa e tem uma que não fez nada ainda. Mas eu não tenho planta em carvão casca de pinos puro, tá? Eu não uso, não deu certo pra mim, tá? E eu não quero ter que lidar com troca de substrato recente. Então, eu até uso carvão casca de pino, como vocês viram aí agora, mas é bem pouco, que não vai fazer tanta diferença com a degradação desse material, porque ele está praticamente no material seco, seca muito rápido e acaba o problema, tá? Vamos lá. Quando eu planto na cerâmica, a cerâmica é um material poroso que evapora a água e seca muito rápido. Como eu uso brita, para equilibrar isso, sempre que eu planto na cerâmica, eu uso esfagno. Não soco de esfagno o meu vaso de cerâmica, mas eu boto ao redor do vaso uma boa quantidade e salpico um pouquinho de esfagno no meio do vaso. Boto a planta e completo com brita. Às vezes eu boto um pouco de esfagno em cima, ao redor da planta, mas nem sempre eu boto. Vocês estão vendo aí como é que tá? Eu faço o seguinte, é uma camada de brita, boa de brita, salpico o esfagno ao redor, né, do vaso, perto das paredes do vaso, boto um pouco no centro, acomodo a planta, completo com a brita, que é o que completa o vaso, e boto um pouco de esfagno em cima, perto da planta, ou não. É basicamente assim que eu faço com as cerâmicas. Tudo que está na cerâmica está dessa maneira, exatamente dessa maneira. Vaso de plástico. Nos vasos de plástico, eu uso simplesmente brita. Não boto mais nada além de brita. Porque antes do orquidário existir aqui no meu terraço, eu tinha mais luz, porque eu usava sombrite 50 e era tudo aberto. Eu só dei uma gambiarra aqui no sombrite, então o que aconteceu? Tinha muito mais ventilação, tinha muito mais arejamento do que o orquidário fechado agora, do jeito que ele é. Então, só a brita funcionava muito bem pra mim, eu regava e não tinha problemas. Show de bola no vaso. Agora, com o orquidário, eu tô tendo um pouco de problema com vasos de plástico, porque eles estão ficando molhados por muito tempo. Eles estão passando muito tempo molhados, o centro do vaso não seca, o fundo do vaso não seca, e isso está trazendo alguns problemas de podridão para as minhas plantas. Então, assim, se você for usar vaso de plástico, fure muito bem os vasos de plástico, tá bom? Fura muito o vaso de plástico para ele ficar extremamente arejado, principalmente se você tiver um ambiente mais controlado como o meu. Se você tiver um ambiente mais arejado, ainda assim fure. É mais fácil você molhar, regar mais a sua planta com a necessidade delas, é mais fácil ela ter a necessidade de uma rega maior
do que você ter que ficar controlando a rega, porque sua planta não seca. A planta precisa secar. Então, primeira dica, fure bem o vaso. No ambiente controlado, no ambiente mais arejado, vaso furado é show de bola, tá? E só brita, não mistura nada, tá? Fica de olho, é essencial que o centro do seu vaso seque e o fundo do seu vaso seque, para evitar problema com as suas plantas, tá? O vaso normalmente ele acumula mais umidade, ele guarda mais umidade, então é um pouco mais complicado de você fazer isso. Mesmo com a brita, você precisa ter esse controle, ter essa questão. Na cerâmica eu não tenho problema de podridão, porque bateu, escorreu, secou. No cachepô eu não tenho problema de podridão, porque bateu, escorreu, ele é todo vazado, né? Mas no vaso de plástico eu tenho esse problema. Eu estou pensando em substituir os meus vasos de plástico por cerâmica, mas vai ser uma coisa muito cara, porque eu tenho muitos vasos de plástico e eu não tenho uma olaria para eu conseguir os vasos aqui perto, então eu tenho que comprar aos poucos de orquidário, então o frete é caro porque é pesado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus vasos de plástico, eu vou esburacar eles inteiros, na intenção de que eles respirem melhor, drenem melhor e eu pare de ter problema em relação a isso, tá? Mas é basicamente essa história, gente. É assim como eu planto as minhas plantas, é assim os substratos que eu uso. Placas e tronquinhos já são substratos, mas eu uso esfagno para prender eles. Nos cachepôs, eu tenho cachepô só com brita, cachepô misto de brita, carvão, casca de pinos. Na cerâmica, eu tenho brita com um pouco de esfagno para ajudar na retenção de umidade e no frescor desse vaso. O bom do vaso de cerâmica é que ele tem uma queda de temperatura, ele fica até 3 graus mais fresco do que o ambiente, então é show de bola. E nos vasos de plástico, só brita, somente brita, o vaso bem furado, bem arejado, bem drenado, bateu a água e desceu. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Falamos sobre substrato, quais os substratos que eu uso. Veja aí conforme o seu ambiente, conforme o seu clima, conforme o seu lugar, seu orquidário, seu terraço, sua varanda, seu cantinho, qual a melhor opção que você tem para cultivar. Escolha o seu substrato, sempre fofo, sempre aerado, sempre agradável e por aí vai. Eu me lembrei agora dos meus sapatinhos, eu tenho 2 sapatinhos. Um deles tá, o Phragmipedium cardinale, tá com brita e esfagno no vaso, mas é uma planta que aprecia uma aeração mais molhada, então ele tá dessa maneira. E o meu Paphiopedilum, meu sapatinho Mondier Green, tá na terra, no Carolina Soil, tá bom? Só Carolina Soil, com um topo de esfagno para segurar a umidade dentro da terra. Vocês viram aí? É assim que eu faço, e assim foi, e assim tá feito, tá bom, pessoal? Esses são os meus substratos, a maneira como eu planto as minhas plantas. Obrigado por assistir, um beijo e até mais, tchau!